Olá, meus queridos amigos do canal Virtude Plena. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico, mas muito interessante. Os 7 maiores erros de João Calvino. Isso, ele mesmo, o reformador de Genebra. Mas calma, a ideia aqui não é debochar ou desrespeitar a crença de ninguém, viu? Nosso objetivo é refletir com caridade sobre onde ele se distanciou da doutrina da Igreja de Cristo. Vamos nessa? E como sempre, o choro é livre. João Calvino foi um teólogo, reformador protestante e líder religioso francês, conhecido por seu papel central na reforma protestante. Ele fundou o calvinismo, um sistema teológico que enfatiza a soberania de Deus e a predestinação e autoridade exclusiva das Sagradas Escrituras. Suas ideias influenciaram profundamente igrejas reformadas em todo o mundo, especialmente na Europa e América do Norte. Mas antes de continuarmos, eu quero te apresentar o nosso desafio de 21 dias de oração, que ensina práticas como a oração mental, a Léxio Divina, a oração vocal e meditação católica, e que trará profundas transformações no âmbito espiritual, emocional e até mesmo psicológico para a sua vida. Você terá mais intimidade com Deus, disciplina espiritual, crescimento interior e paz, maior clareza espiritual, uma verdadeira transformação da vida de oração, maior abertura à graça e maior conhecimento da palavra de Deus. Essa jornada de 21 dias tem o potencial de transformar a vida espiritual da pessoa, tornando-a mais centrada, conectada com Deus e aberta às suas inspirações. Entre agora mesmo para o nosso desafio 21 dias de oração por menos de R$10 por mês. O link para o desafio está aqui na descrição desse vídeo. Te espero hoje mesmo na aula inaugural. Até lá! Isso aí, voltemos a Calvino e os seus erros grosseiros. O erro número 1, negar a presença real de Cristo na Eucaristia. Começamos com a maior das ousadias. Calvino ensinou que Cristo não está presente na Eucaristia, pelo menos não de forma corporal. Para ele, a ceia do Senhor é apenas um símbolo espiritual. Aí eu pergunto, Jesus mentiria ao dizer, isto é o meu corpo? Nós católicos sabemos que ele não deixaria apenas uma lembrança simbólica, mas o maior dos dons, ele mesmo, real e inteiro. Calvino reinterpretou a Eucaristia como um simples símbolo, o que contraria a doutrina católica expressa desde os primeiros séculos. No Concílio de Trento, a Igreja reafirmou a doutrina da transubstanciação, ensinando que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, mesmo que permaneçam com aparência de pão e de vinho. Erro número 2. Sola fide. A salvação é apenas pela fé. O segundo erro de Calvino é aquela velha história da fé sem as obras. Ele dizia que bastava crer para ser salvo, né? Parece assim bem fácil. Mas, espera lá. Tiago já avisou. A fé sem obras é morta. Então, bora colocar a mão na massa e viver a nossa fé com caridade e não apenas com palavras, né, gente? A posição de Calvino vai de encontro à visão equilibrada da Igreja Católica, que reconhece que a fé é essencial, mas as obras são uma manifestação dela. Isso mesmo, um bom exemplo seria citar o próprio Cristo no juízo final, onde ele separa as ovelhas dos cabritos com base no que fizeram pelos outros. Além disso, São Tiago, como eu já falei, em sua carta ressalta que até os demônios creem, mas isso não os salva. Exatamente. Erro número 3. Sola Escritura. Apenas a Escritura tem autoridade. Calvino também acreditava que a Escritura é a única autoridade na vida do cristão. Mas, espera, quem foi que compilou a Bíblia? Foi a Igreja Católica que viveu a fé por 3 séculos antes de o cânon ser definido. Ignorar a tradição com T maiúsculo é como querer entender um livro sem saber quem escreveu. Durante os primeiros séculos, os cristãos viveram sem um Novo Testamento definido,
guiando-se apenas pela tradição apostólica. A Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, compilou os livros canônicos no século IV. Sendo assim, separar a escritura da Igreja é como cortar as raízes de uma árvore e esperar que ela continue viva. Erro número 4. Rejeição da autoridade papal. Outra bola fora. Calvino rejeitou a autoridade do Papa, considerando-o desnecessário. Mas Jesus deixou claro em Mateus 16, 18 e 19, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí eu te pergunto, quem melhor para guiar a igreja do que aquele que recebeu as chaves do reino? Calvino rejeitou a ideia de um líder visível para a igreja, mas Jesus deu a São Pedro um papel especial. Além de Mateus capítulo 16, Pedro é mencionado mais vezes que qualquer outro apóstolo nos evangelhos e atos. Pedro foi o primeiro a pregar após o Pentecostes e tomou decisões importantes no Concílio de Jerusalém. A autoridade papal é uma garantia de unidade e fidelidade à doutrina de Cristo. Erro número 5, a predestinação absoluta. Aqui Calvino realmente exagerou, gente. Segundo ele, Deus já decidiu quem será salvo e quem será condenado, independentemente das nossas escolhas. Mas isso não parece muito com o Pai amoroso que quer que todos se salvem, não é mesmo? Predestinação não é destino selado, é Deus nos dando a graça e o livre-arbítrio para escolhermos o caminho certo. Calvino levou a doutrina da predestinação a um extremo. A Igreja Católica ensina que Deus deseja a salvação de todos e oferece sua graça a todos. Santo Agostinho, citado por Calvino, nunca negou o papel do livre-arbítrio. Lembra da imagem do tesouro escondido em Mateus 13? Então, ela serve para ilustrar que, embora a graça seja um presente de Deus, ela exige uma resposta nossa. Erro número 6. Negar o livre-arbítrio. E falando em escolhas, Calvino dizia que o ser humano é tão corrompido pelo pecado que não pode sequer querer o bem sem a intervenção direta de Deus. Mas, como nos ensina a Igreja, Deus não nos criou como robôs programados. Ele nos deu o dom precioso do livre-arbítrio para que possamos amá-lo de forma autêntica. A negação do livre-arbítrio implica que Deus seria responsável pelo pecado, o que contradiz sua santidade e justiça. A Igreja ensina que o pecado é fruto das escolhas humanas. Santo Irineu, por exemplo, defendeu que Deus nos criou livres para que possamos amá-lo verdadeiramente. A liberdade é um elemento essencial no plano de Deus para a humanidade. Erro número 7. Rejeição da unidade visível da Igreja. Por fim, temos a desobediência de Calvino à unidade visível da Igreja. Ele ignorou o corpo místico de Cristo na Terra e promoveu divisões que ainda hoje causam fragmentação entre os cristãos. Mas Jesus rezou ao Pai, que todos sejam um, não é mesmo? A verdadeira unidade está na Igreja que ele fundou. Calvino ignorou o chamado de Cristo à unidade visível e contribuiu para a fragmentação dos cristãos. Até hoje, existem milhares de denominações protestantes que discordam entre si. A Igreja Católica oferece uma unidade visível, baseada em uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Isso não é uma imposição, mas um reflexo da vontade de Cristo para o seu povo. Isso mesmo. E hoje falamos sobre os 7 principais erros de Calvino. Falamos só de 7 para não deixar o vídeo muito grande, mas tem muito mais. É verdade, né? Isso sem falar no terrível puritanismo, né? Sim, o puritanismo é uma ramificação do calvinismo. Ele surgiu na Inglaterra no século XVI como um movimento que buscava purificar a igreja anglicana de práticas que consideravam heranças do catolicismo. Os puritanos adotaram os ensinamentos de Calvino, especialmente a ênfase na predestinação, na autoridade das Escrituras e em uma vida moral rigorosa.
Posteriormente, muitos puritanos migraram para a América do Norte, onde as suas ideias moldaram aspectos culturais e religiosos da sociedade americana. Viu só? Apesar dos erros de Calvino, nós sempre buscamos o diálogo e a compreensão. A verdade não muda, mas o nosso dever é anunciá-la com caridade e respeito. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos espalhar a boa nova de Cristo juntos. Até a próxima e que Deus nos abençoe. Amém. Salve Maria. Ah, e não deixe de conferir o nosso site, virtudeplena.com.